Olá, seja muito bem-vindo ao canal da LS Advogadas. Vamos conversar um pouco sobre os detalhes cruciais que envolvem o momento da rescisão do contrato de trabalho e como você pode garantir que não está deixando dinheiro na mesa. O nosso objetivo aqui é trazer clareza para momentos difíceis. Por isso, se você tiver alguma história sobre demissão ou alguma dúvida específica sobre o seu caso, escreva aqui nos comentários, pois nós lemos absolutamente tudo. E, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para ajudar nossa comunidade a ficar mais informada e protegida. Muitos trabalhadores perdem grandes quantias em dinheiro simplesmente por não saberem que a contagem do aviso prévio proporcional pode adicionar até 90 dias de pagamento indenizado ao final do contrato, dependendo do tempo de casa. É isso mesmo que você ouviu. A lei garante 3 dias a mais de salário para cada ano completo de trabalho, além dos 30 dias padrão, e as empresas muitas vezes esquecem de incluir essa diferença no cálculo final, o que reduz não apenas o valor do aviso, mas também o reflexo nas férias, no 13º e no depósito do fundo de garantia. Entender essa matemática básica não é apenas burocracia. É a defesa do patrimônio que você construiu com o seu suor ao longo dos anos. E é revoltante ver como esse detalhe passa despercebido na hora do acerto de contas. Quando falamos sobre o encerramento de um vínculo empregatício, a primeira coisa que precisamos desmistificar é a diferença brutal entre a demissão sem justa causa e a demissão por justa causa, pois isso define o abismo financeiro entre sair com uma reserva de segurança ou sair com as mãos praticamente vazias. A demissão sem justa causa é aquela em que a empresa, por motivos financeiros, estruturais ou simplesmente por não desejar mais contar com o seu trabalho, decide encerrar o contrato. Nesse cenário, a lei protege o trabalhador de forma robusta, garantindo uma série de verbas que servem justamente para amparar essa pessoa enquanto ela busca uma nova recolocação no mercado. É o cenário ideal de proteção. Por outro lado, temos a temida justa causa, prevista no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. A justa causa ocorre quando o empregado comete uma falta considerada grave, que quebra a confiança necessária para a manutenção do vínculo. É fundamental que você entenda que para a empresa aplicar uma justa causa, não basta ela achar que você errou. A falta precisa ser grave, atual e deve haver uma proporcionalidade entre o erro e a punição. Estamos falando de situações como ato de improbidade, que seria o roubo ou furto, incontinência de conduta, mau procedimento, condenação criminal, desídia, que é a preguiça ou negligência reiterada, embriaguez habitual ou em serviço, entre outros. Se a empresa te demite por justa causa, você perde o direito ao aviso prévio, perde a multa de 40% do fundo de garantia, não pode sacar o saldo do fundo de garantia e, o que é mais grave para a subsistência imediata, perde o direito ao seguro-desemprego. Na justa causa, você recebe apenas o saldo de salário dos dias trabalhados naquele mês e as férias vencidas, se houver, acrescidas do terço constitucional. É uma punição severa e, infelizmente, vemos muitos patrões tentando forjar ou exagerar situações para aplicar a justa causa e se livrar do pagamento das verbas rescisórias completas, o que é uma prática ilegal e deve ser combatida com rigor na Justiça do Trabalho. Agora, focando na demissão sem justa causa, que é a mais comum e a que gera mais dúvidas de cálculo, vamos detalhar cada centavo a que você tem direito. O primeiro item é o saldo de salário. Esse é o cálculo mais simples, mas onde muitos erram por não contarem os dias exatos. Se você foi demitido no dia 15, você deve receber por esses 15 dias trabalhados. O cálculo é feito dividindo o seu salário mensal por 30, independentemente se o mês tem 31 ou 28 dias, e multiplicando pelo número de dias trabalhados. Parece óbvio, mas verifique se as horas extras desses dias e os adicionais noturnos ou de insalubridade também foram integrados nessa conta, pois eles compõem a base do seu dia de trabalho. Avançando para um dos pontos mais complexos e importantes,
temos o aviso prévio. Na demissão sem justa causa, o aviso prévio é um direito irrenunciável do empregado. A empresa tem duas opções. Ou ela exige que você trabalhe durante esse período, ou ela te indeniza e te manda para casa imediatamente. Se a empresa decidir pelo aviso prévio trabalhado, você tem uma escolha prevista em lei para facilitar a sua busca por um novo emprego. Você pode optar por sair 2 horas mais cedo todos os dias durante o aviso, ou pode optar por deixar de trabalhar 7 dias corridos ao final do aviso. É crucial saber que essa escolha é sua, do trabalhador, e não uma imposição do patrão. Muitas empresas tentam impor o horário que fica melhor para elas, mas a legislação é clara ao proteger o tempo do trabalhador para se recolocar. Se você optar pelos 7 dias corridos, você trabalha o horário normal durante 23 dias e descansa os últimos 7, recebendo o salário integral do mês. O pulo do gato que mencionei no início é a Lei 12.506 de 2011. Ela instituiu o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Para quem tem até 1 ano de empresa, o aviso é de 30 dias. Porém, para cada ano completo de trabalho a mais, somam-se 3 dias ao aviso prévio, até o limite máximo de 60 dias adicionais, totalizando 90 dias de aviso. Vamos visualizar isso na prática para ficar cristalino. Se você tem 1 ano e 1 dia de empresa, seu aviso já não é mais de 30 dias, é de 33 dias. Se você tem 2 anos completos, são 36 dias. Se tem 5 anos completos, são 45 dias de aviso. E por que isso é tão importante financeiramente? Porque o aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Isso significa que, se a empresa te indenizar o aviso prévio de 45 dias, ela precisa projetar esses 45 dias para frente no tempo. Essa projeção gera o pagamento de mais um 12avos de férias, com 1/3, e mais 1 ou 2 12avos de 13º salário. Além disso, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais a multa de 40%, também incidem sobre o valor desse aviso prévio indenizado. Muitas rescisões são calculadas erradas, porque o departamento pessoal da empresa considera apenas os 30 dias padrão e esquece de projetar os dias adicionais da Lei de Proporcionalidade. Fique muito atento a isso, pois estamos falando de diferenças que podem chegar a milhares de reais, dependendo do seu salário. Falando em 13º salário na rescisão, a regra é a proporcionalidade. Você recebe tantos 12avos quantos forem os meses trabalhados no ano. A regra de ouro aqui é o dia 15. Se você trabalhou 15 dias ou mais dentro de um mês específico, aquele mês conta como um mês inteiro para o cálculo do 13º. Se você trabalhou 14 dias ou menos, aquele mês é perdido. Por isso, a projeção do aviso prévio é vital. Vamos imaginar que você foi demitido no dia 10 de maio. A princípio, você perderia o mês de maio na contagem, pois trabalhou menos de 15 dias. Porém, com a projeção do aviso prévio de 30 dias, a data da sua saída fictícia vai para junho. Isso transforma maio em um mês completo e ainda garante o mês de junho na contagem, aumentando seu 13º proporcional em 2 12avos. É um efeito dominó, onde uma verba puxa a outra e aumenta o valor final do cheque que você vai receber. Quanto às férias, temos que separar em 3 categorias: vencidas, simples e proporcionais. Férias vencidas são aquelas referentes a um período aquisitivo que já se completou e que você ainda não tirou. Se a empresa não te deu essas férias dentro do prazo legal, que é os 12 meses seguintes ao vencimento, ela deve pagar essas férias em dobro. Isso é muito comum e muitas vezes passa batido. Se você tinha férias vencidas e a empresa não te deixou gozar o descanso no tempo certo, na rescisão esse valor vem dobrado. Já as férias proporcionais são aquelas referentes ao período que está em curso.
A contagem segue a mesma lógica do dia 15 que usamos para o 13º. 15 dias de trabalho no mês garantem um 12º de férias. E sobre tudo isso, absolutamente tudo que for título de férias, incide o terço constitucional, que é aquele acréscimo de uma terça parte previsto na Constituição Federal. Nunca aceite receber férias sem o terço constitucional. Agora vamos entrar num terreno onde o trabalhador costuma ser muito lesado. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Na demissão sem justa causa, você tem o direito de sacar todo o saldo que está lá na conta vinculada da Caixa Econômica Federal, somado a uma multa rescisória de 40%. A pegadinha, ou melhor, o erro frequente, está na base de cálculo dessa multa. A multa de 40% não é calculada sobre o valor que você tem na conta hoje. Ela é calculada sobre o total de depósitos que a empresa fez ou deveria ter feito durante todo o contrato, devidamente corrigidos. Por que essa diferença importa? Porque se você fez um saque para comprar a casa própria ou aderiu ao saque aniversário e retirou parte do dinheiro, o saldo lá na conta hoje é menor. Mas a multa de 40% deve ser paga sobre o valor cheio, como se você nunca tivesse sacado um centavo. A empresa paga a multa sobre o histórico de depósitos, não sobre o saldo atual. Verifique isso no extrato analítico do seu FGTS. Além disso, é seu direito conferir se todos os depósitos mensais foram feitos. É revoltante, mas é prática comum algumas empresas deixarem de depositar o FGTS por meses ou anos e só tentarem regularizar na hora da demissão. Se faltar depósito, a multa de 40% será menor do que deveria. Você deve exigir o extrato analítico e conferir mês a mês. Se houver buracos, a empresa é obrigada a depositar tudo com juros e correção monetária antes de calcular a sua multa e liberar as guias para o saque. Não assine a quitação total se houver pendências no seu extrato do fundo de garantia, pois isso é dinheiro seu. É salário diferido que foi retido e não depositado. Outro ponto fundamental é o seguro-desemprego. Esse é um benefício temporário para auxiliar o trabalhador que foi demitido sem justa causa. O valor e a quantidade de parcelas dependem de quanto tempo você trabalhou e de quantas vezes você já solicitou o benefício. Para a primeira solicitação, você precisa ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à dispensa. Para a segunda solicitação, precisa ter trabalhado 9 meses nos últimos 12 meses. E a partir da terceira solicitação, cada 6 meses de trabalho já garantem o direito. O número de parcelas varia entre 3 e 5. E o valor? O valor não é necessariamente igual ao seu salário. Existe um cálculo complexo e um teto máximo. Para saber o valor do seguro em 2024 e 2025, a regra segue faixas salariais baseadas na média dos seus 3 últimos salários anteriores à demissão. É importante que você some o salário fixo, as comissões, as horas extras e qualquer outro adicional habitual para chegar nessa média. Se a média dos seus salários for de até R$ 2.041,39, você multiplica esse valor por 80% para achar o valor da parcela. Por exemplo, se a média foi de R$ 2.000, a parcela será de R$ 1.600. Agora, se a média salarial ficar entre R$ 2.041,39 e R$ 3.402,65, a conta muda. Você pega o que exceder a R$ 2.041,39, multiplica por 50% e soma o resultado a R$ 1.633,10. Parece complicado, mas vamos dar um exemplo prático para ilustrar. Digamos que a média dos seus 3 últimos salários
foi de R$ 2.500. Esse valor está na segunda faixa. Você subtrai R$ 2.041,39 de R$ 2.500, o que dá uma diferença de R$ 458,61. Você pega a metade disso, que é 50%, resultando em R$ 229,30. Agora, você soma esses 229 com o valor fixo de R$ 1.633,10. Sua parcela de seguro-desemprego seria de R$ 1.862,40. E para quem ganha acima de R$ 3.402,65, nesse caso, o valor é fixo, limitado ao teto do seguro-desemprego, que é de R$ 2.313,74. Ninguém recebe de seguro-desemprego mais do que esse teto. Não importa se ganhava 10 mil ou 20 mil reais. É uma limitação que gera inconformismo, pois o padrão de vida do trabalhador cai drasticamente, mas é a regra vigente. Há ainda uma situação que merece destaque especial: a rescisão indireta. Muita gente acha que só existem dois caminhos: ou a empresa demite, ou o funcionário pede demissão. Mas existe um terceiro caminho quando a empresa comete faltas graves. Se o patrão não deposita o FGTS, atrasa salários constantemente, expõe o funcionário a riscos não previstos, pratica assédio moral ou exige serviços superiores às suas forças, você pode entrar com um processo pedindo a rescisão indireta. Isso significa que você demite o patrão. Nesse caso, se o juiz reconhecer a falta da empresa, você sai com todos os direitos de uma demissão sem justa causa: aviso prévio, saque do FGTS, multa de 40% e seguro-desemprego. É uma ferramenta poderosa para quem está sofrendo abusos e acha que a única saída é pedir demissão e perder seus direitos. Nunca peça demissão sem antes consultar um especialista para saber se o seu caso não se enquadra em rescisão indireta. Pedir demissão é abrir mão da multa de 40%, do saque do fundo e do seguro-desemprego, um prejuízo incalculável se a culpa da ruptura for, na verdade, da empresa. Outro detalhe técnico, mas que afeta seu bolso, é o prazo de pagamento das verbas rescisórias. Com a reforma trabalhista, a empresa tem até 10 dias corridos contados a partir do término do contrato para pagar tudo e entregar a documentação. Se a empresa atrasar um dia que seja, ela deve pagar uma multa a favor do empregado no valor de um salário base dele. Fique atento, o prazo é para o dinheiro estar na conta e para a entrega das guias. Não aceite desculpas de sistema fora do ar ou problema no banco. A multa do artigo 477 da CLT é devida pelo simples atraso. E cuidado com a assinatura do termo de rescisão. Nunca assine datando retroativamente. Se a empresa te pagar no dia 15, mas pedir para você assinar com data do dia 10 para não pagar a multa, não aceite. Coloque a data real do dia em que você está assinando. Sua assinatura é a prova da quitação e mentir a data é abrir mão da multa por atraso, que é seu direito. É importante também falar sobre os descontos na rescisão. É normal haver descontos de previdência social e imposto de renda sobre as verbas salariais, como saldo de salário e 13º. No entanto, não pode haver desconto de imposto de renda sobre verbas indenizatórias, como férias indenizadas, aviso prévio indenizado e a multa do FGTS. Fique de olho no holerite da rescisão. Às vezes, os sistemas de folha de pagamento configurados erroneamente descontam o imposto sobre o montante total, mordendo uma fatia do dinheiro que deveria ser isenta. Se houver empréstimo consignado, a lei limita o desconto na rescisão a, no máximo, 35% do valor das verbas rescisórias, dependendo do contrato bancário. Mas a empresa não pode zerar sua rescisão para pagar dívidas com ela mesma ou com bancos parceiros, deixando o trabalhador sem verba alimentar. Se você trabalhou em condições insalubres ou perigosas e recebia adicionais, esses valores devem integrar a base de cálculo para férias, 13º e aviso prévio. A média desses adicionais ao longo dos últimos 12 meses deve ser somada ao seu salário base.
O mesmo vale para horas extras habituais. As horas extras não são apenas pagas no mês que você fez, elas geram reflexos. Se você fez muitas horas extras durante o ano, o seu 13º deve ser maior. Suas férias devem ser remuneradas com um valor maior e seu aviso prévio indenizado também. Isso se chama média de horas extras. Exija o demonstrativo de médias junto com o termo de rescisão, para conferir se a empresa somou tudo corretamente ou se usou apenas o salário seco da carteira. Sobre a estabilidade, existem situações em que você não pode ser demitido sem justa causa. As mais conhecidas são a gravidez, desde a concepção até 5 meses após o parto. O acidente de trabalho, 12 meses após o retorno do auxílio-doença acidentário e dirigentes da CIPA. Mas fique atento também às estabilidades pré-aposentadoria previstas nas convenções coletivas de trabalho de cada categoria. Muitos sindicatos garantem que quem está há 1 ou 2 anos de se aposentar não pode ser demitido. Se a empresa te demitir nesse período, ela pode ser obrigada a te reintegrar ou a pagar todos os salários até a data em que você se aposentaria. Por isso, sempre, absolutamente sempre, verifique a convenção coletiva do seu sindicato antes de assinar a rescisão. Muitas pessoas me perguntam sobre o exame demissional. Ele é obrigatório e deve ser custeado pela empresa. O objetivo é atestar que você está saindo com saúde. Se o exame demissional constatar que você está inapto, ou seja, com alguma doença relacionada ao trabalho ou que te impeça de procurar um novo emprego, a demissão não pode ser concretizada. O contrato deve ser suspenso. Você deve ser encaminhado ao INSS e somente após a alta médica e a estabilidade, se houver, a demissão poderá ocorrer. Não aceite ser demitido doente. Se o médico da empresa for negligente e der o apto, mesmo você estando com problemas sérios de saúde adquiridos no trabalho, procure um médico particular. Faça exames e leve isso a um advogado imediatamente para tentar anular a demissão. Outra questão moderna é o banco de horas. Se você tem horas positivas no banco de horas quando é demitido, essas horas devem ser pagas como horas extras na rescisão, com um adicional de 50% ou o que estiver estipulado na convenção coletiva. A empresa não pode simplesmente zerar o banco de horas sem pagar. Por outro lado, se você está devendo horas no banco, a empresa pode descontar, mas observe o limite de desconto permitido por lei na rescisão, que geralmente não pode ultrapassar 1 mês de remuneração. É preciso ter cautela para que a rescisão não fique negativa, o que é ilegal, pois o trabalhador não pode pagar para trabalhar. Lembre-se também da questão dos benefícios. O plano de saúde, em caso de demissão sem justa causa, pode ser mantido se você contribuir com parte da mensalidade. Não vale ser apenas coparticipação em consultas. Tem que ser desconto fixo mensal. Você pode permanecer no plano por 1/3 do tempo que contribuiu, com um mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos, assumindo o custo integral da mensalidade. Isso é vital para quem está em tratamento médico ou tem família dependente do convênio. A empresa deve te dar a opção de continuar no plano por escrito no momento da demissão e você tem 30 dias para responder. Para trabalhadores que recebem remuneração variável, como comissões, a atenção deve ser redobrada. A rescisão deve ser calculada pela média das comissões dos últimos 12 meses ou 6 meses, o que for mais favorável ao empregado, dependendo da convenção coletiva. Nunca aceite que calculem suas verbas apenas sobre o salário fixo mínimo da categoria se a sua maior renda vinha das comissões. Isso achata o valor do aviso prévio, do 13º, das férias e da multa de 40%. A comissão integra o salário para todos os fins, e a sonegação dessa base de cálculo é uma das maiores fraudes contra o trabalhador comissionista. Por fim, se você perceber qualquer irregularidade, não tenha medo de ressalvar. Antigamente, a homologação era feita no sindicato, e o fiscal do sindicato conferia tudo. Com a mudança na lei, a homologação pode ser feita na própria empresa, o que deixou o trabalhador mais vulnerável e solitário nesse momento de pressão. No entanto, você pode escrever no termo de rescisão,
no verso ou no campo de observações, que ressalvam o direito de reclamar diferenças de horas extras, comissões ou aviso prévio. Mas, mesmo que você assine sem ressalvas, saiba que a assinatura no termo de rescisão apenas comprova que você recebeu aqueles valores específicos descritos ali. Ela não significa que você concorda que aqueles são os únicos valores devidos. Você tem até 2 anos após a demissão para entrar com uma ação trabalhista e reclamar os últimos 5 anos de direitos não pagos. Entender a estrutura da sua rescisão é uma questão de dignidade. O momento da demissão fragiliza emocionalmente o trabalhador. E empresas mal intencionadas se aproveitam dessa fragilidade para empurrar cálculos incorretos. Saber o que é aviso prévio proporcional, entender a projeção dele no tempo, saber a diferença entre as faixas do seguro-desemprego e a base de cálculo da multa do FGTS são as suas armas para não ser passado para trás. A informação é o escudo que protege o pão da sua família enquanto você busca novas oportunidades. Não deixe que a burocracia ou a linguagem difícil da lei te impeçam de conferir o que é seu. Pegue sua calculadora, pegue seu extrato de FGTS, pegue seus olerites e faça as contas. No entanto, a matemática trabalhista é cheia de exceções, regras específicas de convenções coletivas e detalhes que variam caso a caso. O que apresentamos aqui é a regra geral da consolidação das leis do trabalho. Mas cada profissão pode ter particularidades que aumentam seus direitos. Por isso, o ideal é sempre, em qualquer circunstância de demissão, procurar um advogado especialista em direito do trabalho da sua confiança. Leve sua rescisão, seu extrato do FGTS e sua carteira de trabalho para ele analisar. Muitas vezes, o especialista encontra diferenças que você nem imaginava que existiam, garantindo uma indenização justa e a preservação do seu histórico laboral. Consultar um advogado antes de tomar qualquer atitude ou de gastar o dinheiro da rescisão é a única garantia real de que seus direitos serão integralmente preservados e de que você não ficará no prejuízo.